Fala pessoal, boa noite. Dando início a mais um Prax Talks, hoje com um convidado mega especial, o Gui Mornati, super parceiro nosso e acho que uma das maiores referências em Google Ads, que é super legal poder trazer ele aqui para trazer um conteúdo de primeira mão e de muita qualidade. E bom, e ter esse espaço aqui para troca, todo mundo poder se perguntar, tirar suas dúvidas, acho que a gente tem hoje o professor para nos ajudar aqui. Então, Gui, valeu pelo convite. Obrigadão aí pela nossa parceria e, cara, tá contigo. Pô, valeu, Edu. Obrigado. Sempre uma honra aqui. A gente já fez algumas coisas juntos. E pessoal que está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo gravado aí, a ideia é trazer um conteúdo. Acho que até é importante, assim, coloca aí no chat quem que já anuncia, né, em Google, quem que já está anunciando em Google, ou quem anuncia pouco. Eu sei que tem muita marca, dependendo do nicho, que, pô, é muito mais meta, tem muita gente, então, coloca aí até para eu já saber e para eu já calibrar, inclusive, o nível de profundidade de algumas coisas. Mas a ideia é exatamente trazer, tem muita coisa acontecendo, né, muita coisa, e eu até trouxe, em algum slide aí eu falo que esse ano, eu tô há 15 anos nesse jogo, tá? Há 15 anos nesse jogo, então tô até trazendo aqui, coloco 13 anos de experiência, mas há 15 eu já trabalho com marketing digital, 13 anos com ponto de contato em Google. E esse aqui é o ano, sem brincadeira, não é para retenção na aula, mas é o ano que mais teve mudança no Google. Disparado, assim. Eu vou mostrar algumas para vocês, coisas que, assim, para mim vai mudar o jogo completamente, coisas que já estão entrando, né? Coisas que já entraram, coisas que vão entrar até o final do ano. Então, assim, presta muita atenção, porque eu tenho certeza que isso aqui pode mudar o jogo de vocês, tá? Então, só me apresentando rapidamente, tenho então 13 anos de experiência, né? Na trajetória já trabalhei com mais de 500 e-commerces. Hoje a gente tá aí na blusa da minha foto. A gente tem um grupo, né? Um grupo de aceleração de empresas e uma das empresas é focada em e-commerce, tá? Então hoje a minha vivência, o meu dia a dia, ele é e-commerce, tá? Hoje a gente investe, né, dentro do grupo aí mais de R$ 1 milhão mensalmente de investimento, né? Já passou mais do que isso. E crio conteúdo, né? Então tem um alcance mensal ali de mais de 500 mil reais, mais de 500 mil de alcance nas redes sociais, aí somando todas elas, então consigo conversar com bastante gente, então vários pontos de contato e aí entendendo, né, dentro da trajetória de diversos nichos, tá? Eu sempre estou na cadeira, né, ouvindo alguém, então eu sempre me questiono, né, por que eu tenho que acreditar nessa pessoa. Então, alguns dos resultados que a gente tem aqui para alguns clientes, vocês, né, verem aqui, 7 dias, se a gente olha nas campanhas, a gente tem projetos que investem e faturam bem, né, no período de 7 dias, você faz aí vezes 4, você vai ver quanto de... Nós estamos falando de marcas que faturam mais de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, falando por mês, tá, só em Google. Então, tudo que eu vou falar aqui é muita coisa prática que a gente testa, que a gente valida, e a ideia é justamente trazer para vocês, tá? Então, como eu falei, o Google está virando de cabeça para baixo, literalmente, tá? Esse é o ano que mais teve mudanças, e eu não sei se vocês conhecem, quem aqui conhece esse evento do Google, que é o Google Market Live? Pode colocar um joinha aí. Se ninguém conhece, eu vou... Boa. É o seguinte, o Google Market Live é o evento anual deles, né? Em que eles divulgam até, é importante ficar ligado, desse ano já foi, mas vão ter de outras áreas do Google. Foi no dia 21 de maio, se eu não me engano. Ali foi absurdo o que eles divulgaram, tá? E eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, para que vocês possam entender um pouco de como que está funcionando, o que que eles pensam e o que que eles visualizam de inteligência artificial. Então a ideia desse conteúdo aqui, a ideia dessa aula é trazer todas as novidades de inteligência artificial, e depois eu vou falar de pilares estratégicos que você pode, alguns deles já pensando em IA, outros trazendo uma visão ainda, né? Porque nem tudo entrou ainda. Então, pô, se a gente pensar no D1, se a gente pensar amanhã, então o que você já pode sair aplicando, tá? Então eu vou compartilhar algumas coisas que eles divulgaram lá, tá?
Quem aqui sabe o que é o iMode? Quem aqui sabe? Aqui não tem a ver com ads, né? Aqui tem a ver com a mudança de como é que o Google está se adequando nessa nova forma. Boa, o Gabriel falou que sim. O iMode é o seguinte. Então, primeiro eu vou passar esse vídeo, o Lavínia falou que sim. O que é o iMode? Então, passar esse videozinho aqui, só para vocês entenderem. Então, basicamente aqui, a pessoa ela faz a busca, então, o resultado, né, de pesquisa, o Google está mudando a SERP tradicional, né? SERP nada mais é do que aquela forma de posicionamento como a gente está acostumado, né, há muito tempo. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, esquece, isso aí vai acabar, tá? Tem muita gente falando, né, o SEO vai acabar. Não é que o SEO vai acabar. O SEO ele vai mudar. Já está mudando. Vou mostrar com números ali que o comportamento de busca ele já está mudando. Então, o iMode, se vocês repararem, todo mundo usa ChatGPT, ou se não estava em Marte, né? Muito provavelmente você usa o ChatGPT. O que o Google ele quer fazer? Ele quer trazer a lógica do GPT, que hoje é um concorrente fortíssimo, para dentro, né? Para ele não perder esse tráfego, certo? Então, o iMode já é uma mudança para isso. E aí você pode se perguntar, deveria estar se perguntando. Muito bem. Inclusive agora, né? Se você, depois da aula aí, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o primeiro trecho de resposta, ele já é do Gemini, né? Ele já é uma resposta gerada por IA. Que antes você tinha só o espaço de shopping, você tinha só os resultados orgânicos. Você vai ver que tem um espaço. Isso da forma que está agora vai mudar. Vai mudar para isso aqui que está na tela. Ele vai ser 100% esse resultado, como se fosse um GPT, tá? Como se fosse um GPT. E você vai fazer as interações ali, como se fosse, né, junto com o GPT. Da forma como é o GPT. Muito bem. O que isso muda? Então, como é que ficam os anúncios? E aí, uma das primeiras, né, então eles explicaram isso lá no Google Market Live, eles explicaram isso daqui, e eles trouxeram uma primeira visão, né, de como é que ficaria os anúncios dentro do iMode. Então, eles já estão, né, trazendo algumas coisas para fazer essas adequações. Então, já existe um tipo de anúncio, isso aqui é um GIF, né, então ele vai ficar passando várias vezes enquanto eu falo, mas você vai ter resultados das suas campanhas dentro e atrelados a esses resultados de buscas de inteligência artificial, tá? Essa é uma das primeiras coisas. Isso vai ter resultado em shopping, vai ter resultado em pesquisa, mas esse não é um dos principais. É óbvio que eles não iriam perder hoje, né? Do último dado que eu vi, mais de 85% da receita global da Alphabet ainda é anúncio, né? A segunda novidade, né? Deixa eu voltar aqui para dar contexto. Então, dentro do iMode, eles vão trabalhar e eles já explicaram como que serão os anúncios, tá? E aí eles fizeram um segundo, e aí a gente vai começar a falar um pouco de mudanças de anúncios, que foram coisas que, assim, revolucionaram algumas features deles. Ou vão revolucionar. Muita coisa já entrou nos Estados Unidos e algumas coisas vão vir para cá agora nesse segundo semestre. A primeira delas, né, que é, para mim, uma das coisas mais disruptivas que vão acontecer, eles vão a VO, né, é uma das principais inteligências artificiais de vídeos deles. Então, eles estão trazendo isso para dentro das campanhas. Quem utiliza, né, o Google Ads sabe, você tem ali Performance Max, você tem ali campanha de YouTube, você tem ali geração de demanda, que são campanhas que você utiliza imagens, você utiliza vídeos, e tem muita gente, eu tenho vários e-commerces que são parceiros nossos, alunos, né, mentorados, que um dos grandes gargalos é trabalhar com vídeos, né? Então, vídeos e imagens, você conseguir criar isso. E eles vão trazer, esse aqui é um exemplo que está na tela, então só explicando. Você vai subir as imagens, isso eles explicaram e detalharam. Você vai colocar foto de produto, e aí você tira foto do espelho, tira foto da peça, tira foto, né, de diversas formas, sobe isso dentro do Google, e ele vai gerar para você, quando ele aperta ali em gerar, ele vai gerar para você imagens em modelos, e aí é óbvio que vai ter todo um contexto da sua persona, mas isso vai resolver
uma dor muito latente do lojista, né? Que é anúncio, criação de anúncio, criação de vídeo, inclusive. Então eles devia até ter colocado aqui sobre como que isso como isso vai funcionar em vídeo. Mas pensa na foto dessa modelo, só que em movimento. E aí você vai poder contextualizar. Igual ali, ela tá num fundo, né? Parece, vamos supor que seja Paris aqui. Então você vai falar, olha, eu quero uma foto de uma modelo em Paris e andando pelas ruas e acabou. Todos vocês já viram, né? Inteligências artificiais em vídeo que hoje fazem isso de uma forma cada vez mais natural. É aquele negócio, né? Eu lembro se é a Lady Moore, acho que é a Lady Moore, não vou entrar numa área que eu não conheço, mas a inteligência artificial, né, e a tecnologia, ela vai multiplicando em progressão geométrica, e é o que vai acontecer com a inteligência artificial da forma como ela é, né? Hoje já tá assim, você já tem vídeos incríveis. Imagina até o final do ano o que não vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui para os lojistas e eu tenho falado bastante para o meu time. Nós vamos ter que ser mais estratégico, e aí nós vamos falar disso no final. Nós vamos ter que ser mais estratégico, direcionando a inteligência artificial, principalmente em relação à persona, principalmente em relação ao que a gente quer no contexto da marca, porque, de resto, vídeo, imagem, tudo vai fazer dentro da plataforma, tá? E tá aqui um dos exemplos. Outra coisa que isso aqui também é maravilhoso, é uma outra novidade deles, tá? Que vou passar aqui a forma como. Peraí, deixa eu voltar. Aí. Então, dentro do resultado aqui do iMode, né? Você tem os resultados de shopping. Então, pensa aqui, né, dentro dos seus resultados, você vai ter o checkout dentro do feed, tá? Isso já está também acontecendo nos Estados Unidos, tá? Como é que vai ser? Olha só. Então, vai ter o resultado, você clicou na bolsa, vai ter aqui, você vai selecionar, né? Vai poder fazer primeiro o track de preço, então, para o consumidor, para ele poder ir acompanhando. Então, ele faz aqui, faz o track de preço, beleza. Ele vai receber uma notificação, vai mostrar ali. Beleza, recebeu a notificação. Pô, vou comprar. Ele já aparece aqui. Já vai para o checkout, sem entrar no site. E já finaliza com o Google Pay. Diga lá. Mas isso são para plataformas que já estão. Como é que funciona a conexão? Eu tenho um Shopify e já conecta direto? Como é que tá? Exato. Como é que é a sincronização? Então, ainda, né, não, por exemplo, o que já está acontecendo? Posso falar pelo que já está acontecendo com o GPT, por Claro. exemplo. Dentro do GPT já tem, né, integrações direto com algumas plataformas. Então, o Shopify, por exemplo, é uma delas. E a lógica vai ser exatamente essa. Então, a integração direto com a plataforma. Tipo, antes tinha conexão com o Google Merchant Center, agora é com o Google Checkout. É quase isso. Exato. E é esperado que tenha um custo, assim, da transação? Tem um percentualzinho que o Google vai ganhar com isso? Ou não falaram nada? Cara, não tem esse dado. Sinceramente, ainda não tem esse dado. Porque é um... Cara, É uma mudança, né? É uma mudança, né? O cara não precisa levar para tua página de produto. É isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que tem algumas coisas que foram bem disruptivas, assim. Então, e o que ele quer, né? É manter vocês, a gente, né, como consumidor, e vocês como lojistas, dentro do ecossistema, total. Então, essa é a visão, tá? E digo mais, GPT, mesma coisa. Isso já tá acontecendo lá também, deveria até ter trazido aqui. Postei lá nas minhas redes sociais, tem acho que o 10º post, entre os 10 primeiros ali, você vai ver que tem um post falando exatamente sobre isso, sobre a integração Shopify e GPT. Então, qual que é a lógica aqui, cara? Eles vão dar todo. O Google sempre foi uma plataforma, né? Que conecta quem quer vender com quem quer comprar. E, no final das contas, eles estão melhorando com inteligência artificial cada vez mais a inteligência de quem busca e a inteligência de quem vende, né? E aí, pô, ele vai te entregar, como eu acabei de mostrar, criativos. Ele vai te entregar, vai fazer vídeo para você, e aí ele, para o usuário, o que é mais fácil? Você vê, o track de preço, colocou lá o track de preço, recebeu a notificação,
Ao receber a notificação, ele vai lá, vou finalizar a compra, finalizou a compra direto pela plataforma. Ele tá aqui, ó, a emoji, né? Loucura, Muda, né? muda o jogo, né? Muda o jogo, tá? E você vê o movimento da Meta fazendo a mesma coisa. Você vê o movimento da OpenAI fazendo a mesma coisa. O Daniel comentou que é o que acontece já no TikTok Shop. É, É isso aí. é a mesma coisa. É isso aí. Loucura, loucura. Muito Não tinha visto legal. o Daniel, é isso mesmo. Tá? Que mais? Ah, outra coisa. Aqui não envolve inteligência artificial, mas é uma notícia dessa semana, inclusive, tá? Quem trabalha com creator aí, então se tem algum lojista que trabalha com creator, ou que pensa, mas não consegue, porque assim, eu tenho clientes que trabalham, né, com creator e que exige uma curadoria, exige você ter tempo ali para você fazer, entender quem que é o creator que faz sentido, você fazer a avaliação de resultados, não é, nem todo creator é muito fácil de você lidar, então, o Google agora é uma boa notícia, por quê? Porque o YouTube é um canal, né, um dos maiores buscadores, né, que tem, então hoje eles soltaram essa nota que você vai ter o creator. Isso não foi no Google Market Live, foi um pouco depois. Isso que está na tela, quem tem a familiaridade ali com a plataforma do Google Ads, você vai ver que tem uma aba ali que chama Creator Partnership. O que vai acontecer? Você vai buscar, está pequeno aí, né? Mas eu vou explicando para vocês. Nessa aba aqui, você busca pelo seu nicho. Buscou pelo seu nicho, ele apresenta anúncios, vídeos de creators obviamente que produzem conteúdo no YouTube, e com métricas de alcance, métricas de taxa de clique, e você consegue selecionar, então como está aqui, ó, tem o CTA aqui, você seleciona em qual vídeo você quer anunciar. E aí, é isso aí, eles modelaram. E aí você, como tá aqui, ó, vai aparecer no vídeo do creator, vai aparecer os seus produtos. É isso aí. Os caras estão modelando, né? Meta modelando os caras, Google modelando os caras. Então, eles estão trazendo isso para dentro da plataforma do Google. E aí, pô, por que que isso é bom? Porque é muito simples. Além dos benefícios, né? Do que vocês já sabem, pô, aumenta a confiança. Então, o lojista que está ali começando, o lojista que precisa de uma autoridade um pouco maior, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre nesse jogo de inteligência artificial agora, a, a autoridade da marca, né, o branding, ele vai importar cada vez mais. Então, independente se você é pequeno, médio, né, os grandes geralmente eles já têm, né, o seu branding construído, já tem a sua autoridade construída. Mas pensando ali no pequeno e no médio, é uma forma de você aumentar a tua autoridade, né? Você atrelar os seus anúncios a creators. Então, isso vai ser na minha opinião, né? Vamos ter que ver na prática, mas vai ser uma mudança de jogo também, principalmente para pequenos e médios, tá? E aí eu ia falar uma outra coisa aqui. Antes disso aqui, isso aqui é muito louco, aquilo que esse try-on, mas deixa eu voltar aqui que eu ia falar uma outra coisa que é importante. É muito simples, porque você vai filtrar, seleciona como se fosse um anúncio seu. Pensa hoje, você subiu um anúncio, você vai lá e seleciona aquele anúncio, aí você bota ele para rodar. Aí ele fica lá um período em aprovação. Agora, aqui do Creator Partnership, você escolhe o creator que você quer, tipo, você não precisa negociar com ele, é só você escolher, vai aparecer. Ele vai receber o dinheiro dele lá, porque você vai estar pagando por aquele, né, pelo CPM, você está pagando por aquilo, ele já vai ter uma transferência direta para o creator através da plataforma dele lá, né, de monetização, tá? Então, a facilidade também, isso para mim vai mudar jogo. Beleza até aqui? Fechou? Boa. Esse aqui é muito doido. Não sei quem já viu isso aqui. Qual que é a lógica também, tá? Esse é o try-on. Então, olha só, você vai subir uma foto sua, ou de alguém que você queira, e aí você vai escolher o produto. Né? Tá lá no shopping. Eu gostei dessa blusa aqui.
Tá bom, você vai lá, seleciona, sobe uma foto sua e você consegue ver, ó, a foto do produto em você. Loucura, né? Isso aqui também, pensa sempre assim, pensa no Google como uma plataforma. Eles têm feature que eles lançam pensando no lojista ou em quem vende, né? Ele tem feature que eles lançam pensando no usuário, no comprador. Então, essa daqui, ela ajuda para o lojista, porque aumenta a CTR, né? Aumenta a CTR por quê? Porque você... E aí pensa de novo nas objeções. Pô, moda, qual é uma das principais objeções? Ah, como é que isso vai ficar em mim? Será que cai bem? Será que a cor combina? Né? Eu fiz até, semana passada eu fiz um webinar com o pessoal da Lidster, a gente falou exatamente sobre isso. A gente falou sobre, entrevistaram lá 50 mil pessoas e as principais objeções. Moda era exatamente isso, essa era a principal. Ah, será que a cor, ela casa com o meu tom de pele? Então, quando você faz isso, você está quebrando uma objeção antes de ter a sessão. Antes da pessoa vir para o meu site. Eu subo a foto, peguei o produto, olha só, inteligência artificial gerando a imagem e vai gerar as imagens com os produtos que você quer ver. Alguém já tinha visto essa daqui? Eu tinha bastante app fazendo isso, né? Tentando Exato, simular isso, né? também. Eu tinha que, sei lá, plugar na loja um app, pagar mais por isso aí. Vai ser gratuito? Pô, é feature nativa do Google. Mas Mais um não vai pessoal do pra loja, mercado. né? Mas vai ficar no Google também. Fica no Google. Isso aí vai atrapalhar o pessoal de app. Vai, vai. E olha só como a coisa tá É tendo. brutal, né? Eu lembro que no fórum agora, né? O fórum do ano passado era uma grande novidade, né? Uhum. Isso daqui. Só que na página de produto, é exatamente isso. Agora isso aí vai direto no shopping. Tá? Que mais? Outras coisas que vão entrar também, e aí, de novo, né, pensando nessa lógica de melhorar CTR, pensando nessa lógica de para quem compra ter uma experiência melhor, você agora vai ter vídeo nos resultados de pesquisa, tá? Então, você vai ter vídeo, por exemplo, tem aqui, né? A pessoa ela faz a busca pelo produto, pode aparecer ou só o vídeo, ou pode aparecer vídeo aqui com o shopping atrelado, né? Então, você tem resultados em vídeo que antes você não tinha dentro da pesquisa. Esse é uma coisa que vai ajudar também no Google, na CTR, como eu falei, mas esse eu não vejo, isso é disruptivo. O que mais? Aqui começam os negócios que eu acho que a galera já viu aí, mas isso aqui é o que vai mudar para mim, é o que vai realmente mudar o jogo, tá? Eu até fiz uma postagem, fiz um conteúdo e, para mim, grande parte do mercado de gestor de tráfego vai cair com isso aqui. Não é alarmismo, né? Teoria do fim do mundo, não, é porque é real. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês que são os agentes. Então, eles lançaram, eles divulgaram, agora vão ter os agentes deles. Qual que é a ideia aqui? Então, acho que saiu até com áudio, né? Não queria que tivesse com áudio, mas enfim. Eles. Aqui, o pessoal falando lá no Google Market Live. Então, o que o agente ele faz? Ele vai trocar ideia com você, ele vai te apontar quais são os criativos que estão performando melhor, quais que ele pode pausar. Por enquanto, ele vai te sugerir e você vai ter que permitir, né? Tomar uma decisão ou não. No Google, na Meta, já tem, né? Você pode pensar, pô, mas já tem lá os insights que eles até falam que é por inteligência artificial, mas é outra parada. Isso aqui é realmente o agente. Ele pausa, ele otimiza, ele negativa, ele coloca novos criativos. Sabe o que eu acabei de mostrar lá, de imagem, de vídeo gerado pelo VO, gerado pela inteligência artificial deles? Ele já é a inteligência artificial que vai gerar esses novos inputs sobre os dados que ele coletou, que performou melhor, com as imagens da modelo no lugar tal, e ele já vai fazer isso e já vai te sugerir. No primeiro momento, você vai ter que dar o ok ou não, mas já você não vai precisar fazer mais nada. E aí, olha só, deixa eu ver se eu coloquei aqui, espero que eu tenha colocado, coloquei. Eles fizeram uma demonstração
sabe o problema que você tem de tag GTM? Isso é confuso, putz, eu não domino, eu tenho que contratar o fulano para fazer traqueamento. Não, porque eles demonstraram, isso aqui é o agente, ó, isso aqui na lateralzinha é o agente deles, em que, olha só, ele está logado na plataforma, fazendo a instalação da tag. Não sei o que estou falando, tá aqui. Então, ó, ele vai, coloca o ID da tag. Great. Google Tag is now implemented on your website. And Aí ele tá... finally, I'm verifying your tracking conversions properly on Google Ads. Vocês ouvem o áudio ou só eu? A gente escuta. Boa. Olha só, então, fazendo lá atrás. Awesome. Aí eles perguntam, ó. When will I start to see those conversions? Então, quando eu consigo ver as conversões? I can keep monitoring in the background and let you know once the purchases start showing up. In the meantime, I noticed 2 other opportunities for optimizing your campaign. How cool was that? Em resumo, né? Então, é um agente que, ao ser, ele detectou, impressionante, ele detectou que estava com problema de tracking, ele foi lá, abriu a plataforma, revisou o traqueamento, fez a implementação através do ID, do tracking, confirmou que estava ok, aí ela perguntou, né? Então, ela falou ali com o agente, mas quanto tempo eu demoro para ver as conversões? E aí ele responde com um detalhamento de quanto tempo. Tem aquele negócio, o cara do meu track, eu paguei o cara, ele implementou, e aí, quanto tempo para ver as conversões? E você não tem... Acabou, ele vai fazer essas implementações para você. Isso aqui é muito disruptivo. E isso é de maio agora. Então, em um ano, assim, tudo que eu imaginava que quando eles lançaram lá atrás, na PMax, primeira vez, é isso aí. É isso aí. Isso para mim é o jogo, tá? É o gestor de tráfego, e traqueamento, designer, olha o mercado, né? Quando a gente olha para cá, o que a gente consegue tirar de algumas perspectivas, né? Para mim, isso vai ser muito mais rápido, porque lá atrás, quando eles lançaram a primeira novidade sobre o Google melhorando as imagens, né? Nem criando novas imagens, ele melhorando as imagens através de inteligência artificial. Eu lembro que a primeira vez que eu falei disso, se eu não me engano, foi tipo, abril de 2023. Levou um tempo, né? E eu acompanho isso todo dia. Todas as notícias de Google eu tô vendo assim, em tempo real. Em um ano, foi que teve o primeiro ajuste ali de inteligência artificial. Depois, muito mais notícia em 2024, e é por isso que eu falei, em 2025, assim, já de melhoria de inteligência artificial de imagem, de vídeo, dentro do Google Ads, estou nem falando de todo o resto que vocês veem por aí, falando dentro do Google Ads, foram várias. E aqui foi a primeira vez que eles lançaram sobre a gente, só que o nível de evolução de inteligência artificial que eles já têm, não vai demorar um ano para eles melhorarem isso. Então, se ele já faz traqueamento hoje, o que ele já não vai fazer daqui 6 meses? Por isso que eu estou falando, isso é até o final do ano, assim. Então, é algo que realmente dá uma, né, para alguns, né, e por isso que a gente tem que ter a visão do que fazer, como é que a gente vai se posicionar, pensando nessas mudanças de mercado, tá? A gente tem que estar atento. Outro agente dentro do próprio Analytics também, então nem todo mundo domina ali o Analytics, né? Ele já tem ali as sugestões deles, mas também essa fotinho aqui, isso aqui não é vídeo, é só uma foto. É a mesma coisa que eu mostrei ali do tracking, aqui você vai trocar ideia com o seu agente do Analytics. Ele vai ter já os relatórios que ele vai trazer, algumas coisas que ele já vai aprendendo conforme o histórico da loja. Ele vai trazer relatório de produto, relatório de taxa de conversão, né? Enfim, todas as visões que você precisa ter para tomar decisão dentro de um processo de crescimento da marca. E toda semana aparece coisa nova, né? Então, eu não sei se vocês viram isso daqui. Aqui já saindo um pouquinho de Google Ads, mas só quero fazer esse gancho, porque eu acho que é importante e tem a ver. Eu não sei se vocês viram, mas a Perplexity, que é uma grande IA também, né? Uma empresa que eu uso bastante também, a Perplexity.
eles lançaram o navegador deles. E é o navegador que já vem com um agente, né? Então, o agente já navegador. E o que ele faz, né? Pô, ele responde e-mail, marca reunião, já ajuda a comprar. Alguns viram, né? Viralizou aí há um tempo atrás. Eu não lembro qual que era, acho que era o próprio GPT. Não, era o... meu Deus, me fugiu da chinesa lá, alguém me ajuda. É um azulzinho, que é um dos principais agentes que tem, Manus, exato. Então, que faz lá, compra, né, selecionando passagem aérea, então muita gente já usa o Manus. E aqui ele já vai vir atrelado a navegador. Qual a possibilidade do Google não fazer isso também, né? Muito provavelmente isso vai fazer e é um navegador como um segundo cérebro mesmo. Então ele ajudando você a fazer várias coisas. Mas qual que é o meu ponto aqui? Ele resume páginas, né? Ele faz tudo isso aqui sem sair da aba. Então, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Então eu falei lá, e o Edu ele já ficou um pouco, mas vai mudar o jogo ali em relação à plataforma, as pessoas não vão nem mais entrar no site. Mas para pensar, se você tem um navegador em que ele faz tudo para você e apresenta na tela aquilo que você só precisa dar um comando, às vezes nem precisa. Você vai passar a pesquisar ou você vai só, né? Você não vai ser mais ativo, você vai ser passivo de um segundo cérebro seu. Então aqui eu já começo a viajar um pouco, né? Mas a gente tem que estar pensando na bola para onde ela vai. Isso vai ter uma mudança no consumo de conteúdo. Porque se você já tem atrelado ao navegador ou ao seu celular e você só recebe com base nos inputs que você dá de comportamento, se você só recebe, você vai ter menos cliques, você vai ter menos tempo em sites, você vai ter mais resposta direta do que efetivamente uma forma ativa como é hoje, né? Hoje eu tenho que a não ser que você esteja numa rede social, e aí, por isso que para mim a publicidade ela não vai acabar, obviamente nunca, porque você vai ter estímulos, independente de onde você vai ter que ter estímulos, mas essa busca ativa, isso tende a diminuir, né? Isso tende a diminuir. Mas aqui é só uma viajada, eu quis trazer para vocês, que eu acho que é importante, mas até pelo que eu tenho visto, não é tão viajada assim. E deve acontecer no curto prazo também. Então a lógica do consumo ela muda. A gente ainda não sabe para onde vai, mas com essas coisas nos deixam um pouco reflexivos. Eu quis trazer isso. Já vou voltar para Google, mas eu quis trazer isso para que vocês também reflitam e tentem pensar, ou acompanhar, ou que seja um convite a acompanhar mais sobre, porque se as pessoas elas são menos ativas, se elas clicam menos e entram no site, como é que fica com a minha marca, né? Para minha marca apresentar os produtos. Então, acho que é importante a gente estar de olho nisso, tá? E aí eu quero voltar para o Google. Voltando para o Google, que tem a ver com isso. Esse foi o gancho para mudança de comportamento. Daí vocês vão lembrar que eu falei do iMode. Desde 20 de maio isso já está rodando nos Estados Unidos, tá? E alguns dados. Isso aqui não é achismo, isso aqui é dado, pesquisa, que já está rodando lá nos Estados Unidos, o próprio Google divulgou. Então, antes, muitos aqui provavelmente já ouviram falar sobre a palavra-chave, né? Aquele termo long tail, né? Do Google. Então, desde 20 de maio, o iMode foi ativado lá nos Estados Unidos. E antes, 42% das pesquisas tinham só uma ou duas palavras. Termo institucional, né? Algumas palavras mais de fundo de funil. Agora, isso caiu para 31%. Então, as pessoas elas estão escrevendo mais. Tem o gráfico aqui? Acho que eu coloquei o gráfico. Pesquisas com 3 a 4 palavras cresceram muito, e agora elas já geram 40% das conversões. Então, a forma como o seu cliente pesquisa mudou. Tá? Aqui tem o gráfico, até para quem estiver assistindo gravado aí, pausar e dar uma olhada. Dados do próprio Google. Tá? E aqui tem a legenda, para você ver que os termos, eles estão maiores. O comportamento de busca, ele está mudando.
a CTR de termos curtos em queda. O que isso significa? Que as pessoas, elas estão, né, esses termos menores, eles estão cada vez menos presentes. E a conversão? Palavras-chave mais curtas foram responsáveis por 76% das conversões em janeiro, mas já em junho caiu para 50%. Consulta de 3 a 4 palavras agora representam 40%. Por que o comportamento está mudando? Pensa você, quando você usa inteligência artificial ou quando você estuda sobre GPT, você já ouviu falar certamente, né, não só GPT, de todas as inteligências artificiais, que o input que você entrega é a qualidade da informação que você coleta. Então, tá todo mundo em busca do prompt perfeito, né? Então, você está sempre elaborando melhor o prompt, você está sempre... Então, por isso que o comportamento de busca, ele tá maior. As pesquisas, elas são maiores. E isso já é uma mudança de comportamento que tem sido visto lá nos Estados Unidos. Olha só, de janeiro para junho, a quantidade de termos. Aí você tem, ó, o amarelinho aqui, de 5 a 6 palavras. Era pequenininho, agora está aumentando. O vermelho, de 3 a 4 palavras. Está aumentando. Tá? Então, mudança no consumo de conteúdo. E aqui, até um ponto que eu quero trazer, eu não vou aprofundar muito nisso, mas eu vou até ver com o Edu de a gente marcar uma aula disso aqui, que é sobre o que vai funcionar, então, né, daqui para frente em relação a conteúdo. Mas uma coisa que eu já posso trazer para vocês, relevância de marca, porque parem para pensar no seguinte, lá na inteligência, lá no iMode, você, se não existe mais o posicionamento, você vai ter agora, qual é o critério, né, que ele vai ranquear você, para você aparecer na frente, ou para você aparecer na frente não vai ter, perdão, para você aparecer na resposta e não o outro, né? Então, isso tem muito mais a ver com a autoridade, isso tem muito mais a ver com a qualidade e a relevância da marca através da criação de conteúdo, mas esse é um assunto orgânico que eu vou ver com o Edu de a gente marcar para falar disso, tá? Muito bem, então, passando um pouco da régua sobre o que deu para a gente ver aqui. Tem muita coisa que aconteceu de janeiro para cá, muita coisa de janeiro para cá, muita mudança de inteligência artificial que tem, eu sinceramente nem todas eu sei qual é o impacto que vai gerar, nem ninguém, mas a gente tem que, por isso que eu trouxe esses elementos para que vocês possam também ligar alguns pontos. Agora eu vou entrar numa coisa assim, tá, Guilherme? Então você explicou, falou das mudanças lá no Google, falou do que algumas coisas já estão nos Estados Unidos, outras já estão no Brasil, algumas coisas ainda nem nos Estados Unidos, e até o final do ano vai estar. Mas agora, Guilherme, para eu tirar, para eu lidar com a inteligência artificial da forma como ela está já dentro do Google, e para eu amanhã aplicar, ou para eu amanhã conseguir tirar, extrair mais, né, das minhas campanhas, então o que fazer, né? E aqui eu quero que, a partir de amanhã, você entre nas suas campanhas pensando nesses 8 pilares estratégicos. Partindo do princípio que o operacional vai estar com a inteligência artificial, ainda parte do operacional está com a gente. Não dá para viajar e achar que não. Está com a gente, mas já não vai estar. Então, você vai olhar para esses 8 pilares estratégicos. Isso aqui é o que a gente faz na conta dos nossos clientes, isso aqui é o que eu recomendo para que você olhe. Então, você tem, basicamente, os dois em azul aqui, que são os que eu vou começar falando, para mim, é o que mais tem impacto, tá? Depois, lances, canais, grupos de recursos, quando a gente fala, por exemplo, do Mapemax, públicos, Merchant Center e recursos e extensões, tá? Região. Essa é uma análise estratégica que eu vejo muita... É o óbvio, tá? Tem algumas coisas aqui que você vai olhar e só, pô, isso aqui é óbvio. Mas tem muita gente que não faz. É o óbvio que precisa ser dito. O que eu pego e o que eu vejo de projetos e campanhas que chegam aqui com campanhas amplas, campanhas para todas as regiões, sem uma análise estratégica, tá pequeno aqui, mas se você der uma aproximada aí, você vai conseguir... É isso aí, a Praxis, por isso que essa visão estratégica, você consegue ter essa visão dentro da Praxis, que pode ajudar, e você consegue, dentro, né, independente do relatório que você vai utilizar,
o mais importante é a tomada de decisão que você, seja com IA, seja sem IA, você tem que tomar. Então, por exemplo, você tem campanhas investindo um valor significativo em regiões que estão com retorno sobre investimento baixo. É o óbvio. Olha para essas regiões, que regiões que eu posso distribuir, que tipo de região que eu posso trabalhar, dando um orçamento maior para ela, criando uma campanha específica. Quem trabalha com Google sabe, você não tem um controle de orçamento ali, por exemplo, por grupo de anúncio. Você tem um controle de orçamento a nível de campanha. Ao mesmo tempo, a região você segmenta a nível de campanha. Ou seja, hoje, para você sair, no futuro, o agente vai fazer isso para você. Mas falando para você sair com to-dos. Olha para as suas campanhas e olha para essas segmentações. Vê que regiões estão entregando melhor retorno sobre investimento. E aí você pega essas regiões, você tenta trabalhar uma cobertura maior. Por diversas vezes eu já vi o seguinte, só para ficar claro esse ponto. Campanhas que estão com retorno sobre investimento acima da média, e ela está com uma cobertura, quando eu falo cobertura, ela está com pouco orçamento sendo entregue para aquela região. Por quê? Pelo fato de ela estar distribuindo para outras. Por quê? Porque está tudo centralizado numa campanha. Então, uma forma interessante e, na verdade, você deve fazer isso, olhar para essas regiões. E mais, você pode segmentar por cidade, aqui eu estou numa visão de estado, né? Você pode segmentar por cidade, você pode segmentar por região. Isso é uma análise estratégica. Isso é uma visão que eu já vi casos de só você trabalhar essa segmentação e esse avanço por região, você consegue melhorar o seu retorno sobre o investimento médio. Tá fazendo sentido isso? Tá ótimo. E aqui a gente na Praxis analisa uma coisa também que é legal, que é a taxa de aprovação por região, cara. Cara, às vezes tá botando uma grana numa região, tá gerando pedido, e no final das contas, metade dos pedidos é negado. Cara, não adianta. É isso aí. Bota. Ticket médio para região também é um clássico. Então, belo ponto aí, de acordo. Exato, aí você olha para margem, né? Então, você vai olhar para algumas coisas que, estrategicamente, o ponto é região. E aí, de novo, tem alguns que vão olhar e falar, pô, isso é óbvio, isso eu faço. Mas eu tenho certeza que a maioria, por quê? Porque é a base estatística de muitas lojas que eu vejo, que eu converso, é o óbvio que a gente precisa falar. E aí, na mesma linha, produto. Então, quantas e quantas campanhas, quantas e quantas contas que a gente pega e tá lá, campanha de todos os produtos. É errado fazer todos os produtos? Não. Você conversa com alguns CS do Google, eles vão até falar para você, cara, segmento, deixa um pouco mais amplo. Só que você, estrategicamente, você tem que olhar que produto, como é que tá a minha estratégia de produtos. Tem relatórios na Praxis também que você pode tirar isso, que você pode analisar relatório, quais produtos estão performando melhor, que estão entregando melhor retorno sobre investimento, quais daqueles produtos que deveriam estar com uma cobertura maior, mas não estamos conseguindo, né, uma entrega, não estamos conseguindo ter impressão suficiente, como consequência não tenho sessão suficiente, como consequência não tenho venda suficiente. Então, você, análise estratégica de produtos, você coloca até mais grana para aquelas campanhas que estão performando melhor, ou até tem produtos que não estão performando tanto, muito provavelmente porque né, ele realmente não tem tanto potencial, ou simplesmente porque ele não está com uma boa cobertura. Diga aí, Breno. Fala, Guilherme, beleza? Excelente, você. De boa. Primeiro, top o material, estamos curtindo bastante aqui, aprendendo. Pô, que bom. Já tinha Fico visto feliz. algumas coisinhas do que vem pela frente, mas acho que fez um bom compilado aí. Cara, nesse ponto aqui dos produtos, tirar uma dúvida do que tu tem feito mais, assim. Porque eu posso trabalhar os produtos num nível de separar o próprio produto mesmo, em campanhas isoladas, ou posso separar a categoria e trabalhar os produtos melhores daquelas categorias. O que tu indica, assim, mais no nível de produto mesmo, ou mais de categoria, ou a mescla dos dois? Tá, é a resposta que eu não gosto de dar, mas assim, depende do e-commerce, tá? Mas
assim, você pode começar segmentando por categoria. Se você ainda não tem uma clareza tão grande do seu histórico, se você não tem ali já não vou chamar de viés, você já tem uma certeza pelo histórico, até de outros canais, né, orgânicos e tudo mais, cara, é melhor, tudo tem a ver com a eficácia, né, com a assertividade. Se você já sabe aqueles que tem que ter a maior cobertura, é mais fácil você segmentar por produtos aqueles que você quer dar uma maior vazão. Cara, se você ainda não tem tanta clareza, esse pelo menos é um critério, tá, que a gente segue. Se você ainda não tem tanta clareza, e aí você pega, mas você precisa dar cobertura para algumas categorias principais, porque você tem troca de produto, né? Tem lojas que são assim, moda principalmente, roda bastante assim. Então você pode fazer uma segmentação por categoria, porque você vai ter sempre produtos girando ali. Eu não sei se fez sentido para vocês. Esse é um dos critérios, tá? Depende da maturidade do lojista também, né? Depende da maturidade do lojista, depende do nicho. Eu estava falando ontem com um cliente meu que é moda. Cara, você tem categorias que são. Você tem tipos de produto que são curva A, mas ele está sempre em rotação, você percebe? Então não adianta você fixar naqueles produtos específicos. Você vai ter que trabalhar mais num range de categoria. Você está sempre em rotação ali. Eu fiz uma parada até mesclando esses dois que você falou, que é trabalhar os produtos principais em estados específicos. Então você pega, se ele tem às vezes 3 categorias, tu começa a isolar aquela categoria para aquele estado. É isso aí. No final das contas, o que eu vou falar aqui, inclusive de região, região, produto, público, recurso, você pode fazer uma mescla dos 4, por exemplo. Pensa o seguinte, eu achei um público específico que validou para aquela categoria de produto, para aquela região, para aquele tipo de oferta que eu vou trabalhar nos criativos. Então você pode compilar os 4, e aí você vai tendo cada vez, a mira vai cada vez mais, né, fechando. É claro que, eu quero fazer esse parênteses, cara, eu não sei como vai ser daqui 6 meses, porque se o agente já vai fazer tudo, eu não sei como vai ser daqui 6 meses. Tô falando agora, para você sair amanhã e fazer esse tipo de teste, isso ainda funciona. Entende? É o que a gente valida aqui. Beleza? Muito bom. Aí aqui, né, algumas ferramentas estratégicas que eu gosto de trazer, e você como, né, estrategista, você precisa dominar. Curva ABC, todo mundo sabe de curva A, matriz BCG. Então, eu não vou aprofundar em cada uma delas, senão ela vai ficar com 4 horas. Depois, como vai estar gravado, depois você pega e dá uma pesquisadinha sobre cada ferramenta dessa, mas tudo isso refere-se a análise de produto, ou análise do negócio, propriamente dito. Então, curva ABC, matriz Ansoff, matriz BCG, SWOT, psicologia de preço, deixa eu clicar aqui, aí, diagrama de Cano, matriz RFM, aí nós estamos falando mais de cliente, né? Uma análise estratégica, aí você pode usar produto para determinado tipo de cliente, isso também é uma estratégia que você tem que seguir. Lei de Pareto, que aí vai muito na linha da curva ABC, SWOT de estoque, 5 forças de Porter. Então, são ferramentas estratégicas que você tem que olhar para o teu portfólio, olhar para o teu negócio, e aí você vai compor as suas estratégias, tá? De 8 pontos, falei de região, falei de produtos. Agora falando de merchan, né? Então, para sair amanhã e atuar. Uma das coisas, às vezes, chega aqui, merchant center, todo mundo sabe o que é, e às vezes chega aqui, lojista desesperado, falando, meu Deus, caiu meu resultado, eu não sei o que é. Esses 8 pilares, eles servem como um checklist para vocês. Eu estava até conversando com uma pessoa da minha equipe um pouquinho antes de começar a aula aqui. Como você está no dia a dia, você está lá no dia a dia, as vendas oscilaram, você tem várias coisas que você tem que olhar. Tá aqui um pilar que eu deixei de propósito, ele não é disruptivo também, mas eu deixei de propósito para você ter no seu checklist. Às vezes um produto, ou alguns produtos importantes, ficaram sem estoque e acabaram diminuindo o alcance dele, a cobertura deles, a impressão deles, como consequência volume de sessões, como consequência vendas. Então, esteja sempre olhando para isso aqui. Existe um relatório de produtos, você vê lá diagnóstico, ele vai te dar exatamente isso daqui que está na tela. O que está vermelhinho, ele não está... Exato. Clássico problema. Então, só que
Obviamente, quem tem mais experiência em mudanças bruscas, né? Putz, caiu do nada. Você já sabe. Aí vem gente que querendo falar para você, não, dá uma olhada na sua página de produto. Pô, eu já sei que minha página de produto não mudou. Não é isso. Alguma outra coisa aconteceu. Então, esse é um elemento que tem que estar no seu checklist, principalmente se você tem um volume já recorrente vindo desse canal, tá? Então, esse é o terceiro pilar. Região, produto, falei do merchan. Um ponto importante. Pilares de atratividade. Claro, isso aqui, eu não vou te falar, olha, isso aqui, se você ajustar, ele vai melhorar em 14,7% a sua taxa de clique. Eu não tenho esse dado para te passar. Mas é claro que isso é o que a gente chama de pilar de atratividade dentro do merchan. Então, quando você olha, por exemplo, tag de promoção, tem muita gente que negligencia isso. Importante você ter para aumentar a atratividade do seu anúncio. Estrela de classificação também, né? Então, peguei até o mesmo produto ali só para ter essa visão. Isso é importante. Dentro do Merchant Center você faz essa configuração. Promoção, de classificação. Vou deixar os meus contatos ali depois se vocês quiserem. Eu estou no grupo também da Praxis, se vocês quiserem ajuda para fazer isso. Isso daqui é bem tranquilo, tá? Isso ainda dentro do pilar de Merchan. Pilar número 4, público, tá? Isso aqui é uma coisa que eu chamo de pirâmide de priorização de público. Você, dentro das suas campanhas, quando você for testar público, quando você for inserir o indicador de público para a inteligência aprender, segue essa sequência, de cima para baixo. Lista disparado o melhor indicador de público que você vai entregar para a inteligência artificial. O algoritmo. Disparado o melhor. Então, por quê? Porque você tem ali o dado mais qualificado possível. Lista. O que eu chamo dos seus dados? É a nomenclatura que está lá no próprio gerenciador, né? Então, nós estamos falando de visitantes. Exato. Então, você vai você pode baixar direto da Praxis e sobe aqui. Os seus dados. Pessoas que visitaram, pessoas que adicionaram o carrinho, pessoas que foram para o checkout. Tudo isso, se esse público está bem feito ali, né? Se o traqueamento está correto, se você está integrando, trazendo do Analytics, você tem todas as listas que você pode utilizar. Enfim, de cima para baixo, tudo isso são públicos que você pode testar. Guilherme, mas eu já vi uma vez que termo de pesquisa, quando eu coloco lá no indicador de público, ele performou melhor do que o público de lista. Pode acontecer? Pode. Mas quando a gente olha para uma base estatística maior, essa é a sequência do que geralmente tende a funcionar melhor, tá? E esse é um pilar fundamental. Cada vez mais você está entregando um indicador, por isso que o próprio nome está lá, né? Algumas campanhas ainda fazem segmentação, mas é diferente do que indicador. Indicador, vou até dar um dado aqui que muita gente não sabe, aí é Techniquez, tá? Mas, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, você criou uma Performance Max, quando você entrega um indicador de público, de lista, por exemplo, ela vai fazer, quando ela acumular a 10ª conversão, ela cria um padrão de público. Ela entende um padrão de público e ela começa a exibir para aquilo. Se você criar outros grupos de recurso, é Techniquez, eu falei, mas se você criar outros grupos de recurso dentro de uma campanha de PMax, ela já não faz mais diferença ao público, porque a campanha já atingiu um nível de aprendizado. Eu vou repetir essa parte. Quando você coloca um indicador de público para uma campanha nova, ela acumulou 10 conversões, ela não aprende mais, independente do público. Mas eu testo o público com um grupo de recurso. Não faz a menor diferença. A menor. Ela aprende a nível de campanha. Então, para você testar público em outras campanhas. Tem muita gente que não sabe disso e fica testando público dentro dos grupos de recurso. Guilherme, como é que eu entendo esse padrão? Ele entrega para você esse relatório. Se você for numa Performance Max, por exemplo, e for lá em Insights, ele vai te mostrar aqui, ó. Entenda seus principais segmentos de público e a performance que ele gerou. Então tá aqui, ó. Aqui é um exemplo de um cliente aqui que eu peguei.
Então, dentro dos indicadores que você entregou para ele, ele fez todo o aprendizado, teve o acúmulo de eventos, e aí ele entendeu que as pessoas que converteram estão dentro dessas categorias. Fashionistas, aficionados por compra de luxo, apaixonados por compras de Natal. Então, o Google tem os clusters de públicos deles já, né? Com base em todo o histórico de navegação que todos nós temos. E nessa campanha específica, com esse indicador específico, ele entendeu esse padrão. E você pode ver, se você quiser fazer o teste, sobe um grupo de recursos com outro indicador de público, você vai ver que isso aqui não vai mudar. Esse padrão não vai mudar. Tá? Aqui é Techniquez, não sei nem se alguém se interessou por isso, mas é que eu gosto tanto do Google que esse é o tipo de coisa que eu gosto de estudar, enfim. Esse é um detalhe do detalhe ali que muito gestor peca nisso. Aí até coloquei aqui, né? Não adianta testar público dentro de um grupo de recursos, só em campanha. Aí nós estamos indo para o quinto pilar dos 8. Lances. Então, assim, dentro dos lances, e aí a gente já está caminhando para o final também. Dentro dos lances, isso aqui também é Techniquez, mas é fundamental e vai ser cada vez mais. Por quê? O lance, grava isso aqui. O lance é o objetivo que você pede para, vamos chamar de inteligência artificial, vamos chamar de algoritmo, chame do que quiser. Mas o mais importante aqui é, dentro da inteligência, você está direcionando ele, tá? Qual objetivo você quer na campanha. Então vamos pegar um exemplo aqui. Isso aqui eu chamo de escala de lance, tá? Guilherme, quando é que eu coloco maximizar conversão? Quando é que eu coloco maximizar valor da conversão? Quando é que eu coloco ROAS desejado? Quando é que eu subo o valor de ROAS desejado? Quando? Isso aqui foi uma coisa que eu criei. É uma escala de lance. Então, quando você não tem histórico, você precisa entregar o quê? Acabei de falar que ela aprende com base em volume de eventos. Você vai pedir maximizar conversão para ela acumular eventos, conversões, o mais rápido possível. Depois, você vai para maximizar valor da conversão. Quando? O Google, se você for na literatura do Google, eu tenho essa mania também de ficar lendo esses materiais chatos do Google. Se você for na literatura, nós estamos falando de 50 eventos acumulados. Mas assim, quem tem ali o feeling do dia a dia, 30 eventos, às vezes até 20 eventos, você já consegue fazer uma movimentação. Então tem coisas que, assim, é melhor você começar o by the book, depois conforme você vai pegando cancha, né, você vai conseguindo entender padrões da sua própria conta, beleza? Então é por isso que tem gente que provavelmente está pensando, pô, mas eu já começo a campanha com maximizar valor da conversão e dá bom. Mas tem muita gente que começa com isso e não dá, é a maioria. Por quê? Porque não teve essa lógica. E aí quando a gente fala, então, voltando, acumulou evento, maximizar conversão, 20, 30, 50, alguém levantou a mão? Ou não? Foi um barulho. Enfim, então vamos continuar. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Maximizar conversão. Acumulou evento, sobe para maximizar o valor da conversão. E aqui está o ponto. Quando você faz isso, você está direcionando o Google, tá? Você está direcionando o Google no objetivo. Você está direcionando o algoritmo ao que ele vai buscar. Maximizar conversão, ele está só buscando maior volume de conversões. Maximizar valor da conversão, ele já está preocupado com uma qualidade um pouco maior, no nome já diz, né? Valor da conversão, um ticket um pouco maior. E quando você seleciona lá o ROAS desejado, o que você está falando? Tá, eu quero maximizar o valor da conversão, só que eu quero o ROAS mínimo de X. E aqui está o ponto, presta atenção nisso. Dessa parte, essa é a parte mais importante. Quando você faz essa troca do maximizar conversão para maximizar o valor da conversão, Guilherme, qual é o ROAS desejado que eu coloco então? Olha para o padrão. Então, nessa troca que ele já está um tempo com maximizar o valor da conversão, olha para o ROAS que ele já está entregando. Ele está entregando um ROAS de 4, para mim está péssimo. Aí tem muita gente que faz o quê? Vai lá e pausa logo de cara. Quando
você não sabe mexer com lance, você toma decisão como essa, e às vezes era uma campanha com potencial. O que você vai fazer? O meu padrão está de 4.5, por exemplo. Começa pedindo 5 de ROAS. Muda para maximizar o valor da conversão, ROAS desejado, muda para 5. E vê como ela responde. Respondeu, subiu o ROAS, sobe mais 20%. Respondeu, sobe mais 20%. Respondeu, sobe mais 20%. E aí isso é uma coisa que eu chamo de testar tetos. Por quê? Existem tetos para toda a campanha. Né? Guilherme, qual é o teto? Depende, essa é a resposta. Depende do nicho, depende da competitividade, depende da qualidade da campanha. Você tem que testar o seu teto. Pô, tava em 5, tá respondendo? 6, 7, ótimo. Subiu para 7.5, começou a cair. O que acontece? Essa é uma coisa boa que eu gosto do Google, tá? Muitas vezes chegam para mim e falam: Guilherme, tava mexendo no lance aqui, cara, parou de entregar. Pois é, porque o algoritmo entendeu que aquele ROAS desejado ele não consegue te entregar. O que ele faz? Suas impressões diminuem, como consequência, todo o resto diminui. Todas as outras métricas do funil diminuem. Então, e aí o que você faz? Reduz o ROAS desejado para ver se ele volta para o padrão. Então, esse é um comportamento bem comum. Isso aqui você precisa dominar. Nossa, mas isso é muito chato, eu não quero. Tá, então não vai ter resultado. Isso aqui você precisa dominar. Isso aqui você precisa saber fazer. E também a gente sobe a maximizar o valor da conversão e tenho certeza que você está pensando, putz, eu nem mexi nisso, nunca nem aprofundei. Ou nunca nem conversei com quem faz para mim. Então, ponto importante, tá? Falei aqui da maioria dos pilares. Deixa eu ver se eu passei em todos. Tem uma parte, eu vou dar uma aceleradinha, porque tem uma parte aqui que ela é importante e eu já estou estourando o tempo. Cobertura de canais, quero falar isso, eu vou falar de forma rapidinha. Cobertura de canais, nós estamos falando aqui, não sei se você sabe, deveria saber. Cada tipo de campanha do Google, ele é pensado para uma fase do funil. É óbvio, a jornada ela não é mais linear assim, né? A jornada do funil, ela vai e volta, e aí, dependendo o importante é você ter os estímulos corretos. Mas cada tipo de campanha, ele tem uma cobertura, né? Cada tipo de campanha tem uma cobertura numa fase. Então, por exemplo, uma PMax, não sei se você sabe, mas a PMax ela não faz topo de funil. Tem muita gente que confunde e acha que faz. PMax ela faz meio para fundo de funil e muito fundo de funil. Ela faz ali, tanto é que ela tem shopping, a PMax ela faz remarketing, né? Então ela tem toda essa, ela pega essa cobertura. Você tem o shopping, que faz o fundo do funil. Você tem termos de pesquisa, e nos termos de pesquisa você pode fazer fundo de funil, com termos mais long tail, por exemplo, comprar legging azul, por exemplo. É um termo de fundo de funil. Só que você pode ter também pesquisa para meio de funil. Como, por exemplo, calça legging. É meio de funil. E você tem campanhas que são topo de funil, né? Hoje eu fiz uma call com o pessoal do Google para um cliente aqui, em que eles estão liberando um novo tipo de campanha que é para... como é que eles chamam? Eu esqueci a sigla. Mas ela é topo de funil total e ela é como se fosse um bumper. Você não pode pular. Então, ela é topo de funil e ela é para televisão. Então, sabe quando você está assistindo o YouTube na TV e você não consegue pular? É esse tipo de campanha. Dá raiva, mas você aumenta a exposição da marca. Então, isso é uma campanha de topo de funil. YouTube também, ele mudou, né? Você não consegue mais fazer campanha de conversão no YouTube, só YouTube. Agora virou geração de demanda. Se você for tentar criar lá campanha de conversão para YouTube, você vai ver que ela vai transformar automaticamente para geração de demanda. Geração de demanda faz topo de funil, às vezes faz meio e fundo de funil. A remarketing ela faz sempre fundo de funil, e de geração de demanda você consegue fazer remarketing. Mas tem vezes que você não coloca público de remarketing, coloca público achando que está pegando topo, mas ela está pegando meio e fundo, mas isso é assunto para outra hora. Isso é muito techniquez, tem a ver com os objetivos e lances. Em algum momento a gente fala disso, mas também não é tão relevante assim. Então, assim, o que você precisa entender desse slide? Você precisa entender que cada tipo de campanha faz uma cobertura. E você, como estrategista, você tem que cobrir o máximo
de canais. E aí, ponto principal. Isso é diretamente proporcional ao investimento que você tem. Ah, Guilherme, eu começo com... tem gente que me pergunta, pô, Guilherme, vou começar com uma campanha de geração de demanda aqui. Não. Começa sempre pelo fundo do funil. Pessoas que já estão mais propensas a comprar de você, nichos que são mais intencionais, né? Tem um cliente meu, por exemplo, que ele vende cabo elétrico e extremamente específico. Quem busca aquilo, ele precisa aparecer na cara em todos os lugares. Por quê? Porque é altamente, de uma alta intenção. Ele precisa ter uma cobertura muito alta dentro daquilo. Então é por isso que assim, orçamento baixo começa do fundo. Vai subindo o orçamento, você vai subindo o tipo de campanha. Por isso que você tem que ter estratégia. Você precisa saber trabalhar essa cobertura. E aí é um pouco do que o Breno trouxe. Cara, cobertura... Então eu cubro canais, eu começo pelas regiões mais assertivas, com os produtos mais assertivos. Então isso é o que a gente chama de cobertura. Espero que esteja fazendo sentido. E aí, eu vou investir um pouquinho mais de tempo nisso e aí a gente encerra. Que são uma das coisas que muita gente ainda não dá atenção da forma como deveria. Já a IA vai resolver com 100%, mas ainda não está assim. São 6 pilares dos recursos. E aí, quando eu falo recurso, imagem, vídeo, isso aqui é uma coisa para você sair amanhã e fazer um checklist. Se você está abordando isso, ou você só vai lá, sobe seus... vou subir uns banners institucional aqui, ou vou subir uns vídeos institucionais aqui. Mas não está performando. Porque você colocou lá o vídeo de 1 minuto e meio, que ele não tem técnica nenhuma, ele é um vídeo institucional que você fez em 2020, vai dar ruim mesmo. Imagem, você não está trabalhando isso com qualidade, então aqui eu trouxe alguns exemplos, mas que eu quero que você saiba. Basicamente, 6 pilares são importantes na hora de você criar os seus anúncios. E aí a gente caminha para o final. Primeiro, motivador de compra, vou dar exemplo. Quebra de objeção, técnica de criativo, tipos de criativo, formatos de criativo e fase do funil. Eu vou falar de 4 deles, para mim, os mais importantes. Motivador de compra, como assim? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Espero que carregue. Carregou. Um motivador de compra que essa marca, por exemplo, utilizou. Praticidade. Você pensa num sofá. Vou comprar um sofá. Cara, um sofá, ele é extremamente pesado, difícil de eu subir no meu apartamento, é muito complicado, pesado para eu tirar, para eu colocar, enfim, qual foi o motivador de compra que ele trabalhou? Praticidade. Quando você olha para cá, olha só. Uma mulher com um bebê no colo, arrastando o sofá. Olha a praticidade aí. Cortou, expandiu, o bebê ajudando. Muito bem. O que eu tô querendo dizer aqui? Motivador de compra. Praticidade. Quem tá na fase de comprar, vê isso, fala, o criativo ele foi todo pensado, roteirizado para praticidade. Mas Guilherme, isso aqui é uma baita de uma produção. Mas faz melhor na condição que você tem. Faz um vídeo de Reels. Às vezes você já até tem um Reels que você pode reutilizar e aqui já fica um insight. Tem muita gente que não faz criativo em vídeo porque, não, eu tenho que criar específico para o formato horizontal do YouTube. Tá o insight aqui. Pede para um designer fazer uma lateral, reaproveita um Reels. Isso aqui é um Reels. Pega o Reels, faz uma moldura aqui e você pode, inclusive, trabalhar outras informações. Aqui, olha só, foi trabalhado não só o motivador de compra, como foi trabalhado também uma oferta, um outro motivador de compra, que no caso nós estamos falando de uma condição diferenciada, de 48% off. Tá? E aqui alguns exemplos, algumas planilhas, essa apresentação aqui vai para vocês, mas só para vocês terem outras ideias de outros motivadores que foram trabalhados aqui. Conforto, design sofisticado, personalização, benefícios para a saúde. São vários, percebe que são vários ângulos de criativo que você pode abordar? Alguns vão funcionar melhores. Esse, por exemplo, que eu mostrei, foi um dos melhores resultados. Tá? Segundo, tipo de criativo. E aqui você pode trabalhar com UGC, você pode trabalhar com influência.
E tá aqui cuidando do meu cabelo por fora, né? um outro exemplo. Mesma coisa. Você pega lá um criativo de Reels gerado por influenciador, põe uma moldura, você consegue trabalhar aqui com benefícios, você consegue trabalhar com CTA e você ainda tem a autoridade transmitida. Claro que a influencer conecta com a marca, né? Com a audiência da marca. Então, é um tipo de criativo que você Enquanto pode eu trabalhar. espero o creme agir aqui na hidratação, eu vou fazer o quê? Cuidar de mim por dentro. Outros tipos: depoimento real, UGC, reviews, bastidores de produção, unboxing. São os tipos que você pode trabalhar. E aí, olha só, você pode ir linkando as coisas. Você pode utilizar um influencer falando da praticidade. Você pode utilizar UGC falando de uma oferta. E aí você vai mesclando as coisas. 3. Quebra de objeção. Qual que eu trouxe aqui? Esse aqui é um que eu gosto bastante. Eu já dei ele como exemplo várias vezes. Quando você olha uma quebra de objeção, a pessoa está indecisa, está achando caro. Olha esse daqui, super simples de fazer, super funcional, que pode rodar, por exemplo, no YouTube também. Quebra de objeção, gatilho de urgência. Olha só. Você vai com um timer regressivo, uma oferta muito forte. Você trabalha isso daqui como um remarketing, por exemplo. Tá? E aí você pensa nas objeções. Qual a melhor forma de você entender as objeções? Geralmente no chat, ou geralmente nos pontos de contato que você tem com a marca, você vai ter ali. É importante você, como estrategista, calibrar isso. Então, demora para chegar, vai caber, e se eu não gostar? Aí eu falei lá de moda, né? Tom da pele. Então, são as objeções que você, nos seus criativos, você tem que trabalhar. E esse é o último, tá? Os outros dois eu não vou falar, mas eu vou deixar um presente para vocês, um bônus que vai falar desses dois aqui. E aí, técnica, tá? Aqui, ele é um videozinho curto, de 15 segundos, que eu quero que vocês prestem atenção aqui, é na técnica que é utilizada. Tudo isso é intencional. Tem em 15 segundos, tem em torno de 14, 15 frames. Ele trabalha muito bem o gancho, conectando com a dor. O roteiro dinâmico, vocês vão ver que ele é um criativo que envolve. Por quê? Porque ele tem técnica, ele foi pensado. Todos os outros aqui que eu mostrei, com exceção do influencer, que foi mais natural, mas aquele primeiro que eu mostrei também tem técnica. Isso aqui é o que eu quero que vocês fixem a atenção agora. Eu vou até passar eles aqui. E aí a gente finaliza. Você já passou por alguma situação que colocou tudo na mochila e não coube? Gancho. Você já passou por uma situação que pôs tudo na mochila e não coube? Conecta. Mas ele não conecta comigo porque eu nunca passei por isso. Tudo bem, então não é com você que ele tá falando. Ele tá falando com quem tá no gancho. Deixa eu voltar aqui, aí eu fico quieto pra vocês verem os frames. Situação que colocou tudo na mochila e não coube? A mochila Wing foi pensada pra isso. Feita em nylon com toque aveludado, expande pra garantir que você tenha tudo à mão. As alças são super macias e ainda vem com vários compartimentos. Viu como coube tudo? Clica aqui e compra a sua. Teve mais, eu comecei a contar depois, mas são 6 desde que eu comecei a contar. Mas são vários frames com CTA, então, quando a gente fala de técnica, é gancho, dinâmico, você vê que tem uma música de fundo, você vê que faltou uma legenda ali, mas você vê que tem roteiro, sempre pensado nos benefícios, o que você coloca no roteiro, está pensando no descritivo do que você está vendendo, para você gerar desejo, para você gerar CTA, tá? Técnica. E aqui eu deixo também um checklist aí para vocês. Beleza? Eu não vou passar por todos, a gente já estourou o tempo aqui, vou falar rapidamente, mas eu vou deixar 2 presentes aqui para vocês. Tem um guia de criativos que a gente trabalha aqui, e tem uma aula que eu também entreguei, não está em vídeo, lá está só o PPT da aula, que é a ciência por trás dos anúncios que vendem. Como é que vocês podem ter acesso a isso, tá? Não sei se vocês já me conheciam, se já me conheciam, vai lá no meu direct e escreve P17, que vocês vão receber automaticamente essas 2 aulas. Se vocês não me conheciam, vai lá no Instagram, já me segue, já escreve isso daí, P17, e acompanha. Eu falo algumas groselhas lá, se vocês gostarem, vocês ficam me acompanhando, tá bom? Outras coisas para complementar, tá? Eu também crio, assim, no Instagram eu falo mais de e-commerce, tá? No YouTube eu falo mais de Google. Então, se vocês quiserem complementar o conhecimento em relação a Google, vai lá no YouTube,
tá? Vai estar Guilherme Mornato, você vai achar, por exemplo, você tem 5 ideias de estrutura de PMEX, como é que você faz ali campanhas, ou um exemplo de campanhas que a gente fez aqui, que aumentou 37% ROAS, enfim, tem alguns vídeos que eu tenho certeza que algum insight você pode tirar, tá? E aí, para finalizar, vou deixar aí um presente 2, tá? Para todo mundo que está aqui, ou até quem estiver na gravação, se você quiser, me disponibilizo aqui de forma gratuita, tá? Agendar um bate-papo para a gente analisar juntos, então entender ali a estrutura do que está rolando e a gente montar um plano de ação para te ajudar. Você vai lá no mesmo direct, escreve Gui, só isso. Você vai receber lá um link, é só você clicar nesse link que ele vai direcionar para a gente trocar uma ideia, tá? Então fica aqui como presente para vocês as aulas e esse bate-papo gratuito para que a gente possa entender um pouco mais a fundo e montar um plano de ação em conjunto. Beleza? Espero que tenham curtido, espero que tenha gerado insights, espero que tenha sido produtivo para vocês. Me disponibilizo aqui o que vocês precisarem, tá? Eu tô lá no grupo. Para mim é um prazer, é um propósito, pode parecer clichê, mas é verdade. É um propósito ensinar, é um propósito acelerar negócios. Então, para mim é sempre um prazer. Quando eu não estou dormindo, eu estou fazendo o que eu gosto, que é conversar com empresas, que é acelerar negócios. Então, contem comigo, tá? Me chamem no WhatsApp, lá no grupo já várias vezes a gente conversou, às vezes as pessoas precisam de ajuda, a gente conversa e é isso, tá bom? Contem comigo. Para mim foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham curtido. Show demais, Gui. Muito legal, caramba. Para mim foi uma aula. Então, valeu. É difícil eu focar, mas hoje eu foquei. Que os outros não te ouçam. Edu, valeu, cara. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo convite, conta comigo. Vamos estar junto aí no fórum, né? Quem que vai no fórum aí? Acho que todo mundo deve ir no fórum aqui, né? Imagino Vambora, que sim. pô. Deixa eu, antes de finalizar, Gui, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, assim, só para rolar mais alguma interação, assim, senão a gente fecha aqui também. É isso aí, esqueci de abrir para pergunta, cara, olha só. Vou aproveitar aqui então, já que a gente tá batendo um papo aí, eu vou voltar de novo aí mais uma vez. Bora, pô. Mas curti pra caramba também essa parte de Google. Pô, eu tenho também negócio que eu acelero agências, empresas também. Legal. E, cara, mas assim, gostei muito da profundidade do material, muito bom mesmo. Aprendi várias coisas. Várias coisas a gente faz, mas realmente vira um checklist ali muito bom mesmo, assim, dos pontos a serem olhados e não negligenciados de forma alguma. E uma coisa só que ficou dúvida para mim foi naquela parte de teste de público. Tu falou que ele sempre meio que entra num aprendizado de público e aí ele segmenta aquele cluster ali de públicos do Google. E na hierarquia de públicos é o de lista, é o de tal. Qual que é, então, eu não entendi de fato a estrutura para testar públicos. Porque, meio que no que tu falou, ele sempre vai gerar uma inteligência meio clusterizada e a conta começa a gerar essa inteligência. Então, como que eu faria uma escala de teste de público inteligente, pensando nesse cenário, vamos dizer assim? Boa. Só para deixar claro isso, é o seguinte, então, se você pega numa performance max, você não consegue... quando ele acumula esses 10 eventos, não adianta muita coisa você fazer outros grupos de recursos. Foi isso que eu quis dizer, só para deixar isso claro. Como é que você vai testar, então? Então, pensa no seguinte, determinada categoria de produto está indo bem, para determinada região está indo bem. Mas eu gostaria de... Eu ainda não... Uma coisa que é um bom exemplo, muitas vezes acontece. Você não tem você não tem a lista de clientes liberada. Isso acontece. Eu quero testar o público de lista de cliente. Certeza. O que você faz? Abre uma outra campanha. Ah, mas Guilherme, vai sobrepor. Tá aqui um outro mito. Inclusive o nome dessa aula era mito, eu mudei. Né? 4 mitos, não sei o que, eu mudei com o Edu. Mas um dos mitos é esse. A sobreposição de PMEX, ela não tem sobreposição. O que ela faz ela cobre um canal que a outra não cobre. Então, respondendo objetivamente sua pergunta. Como testar? Lateralizando campanha. Quero testar um outro público, lateraliza a campanha. Se você colocar lá dentro a lista, não vai fazer diferença. Ficou claro ou não?
Sim, eu lateralizaria as melhores campanhas nesse caso, então. Então, assim, é meio que eu tentar descobrir um novo público para o que já está funcionando. Por exemplo, os melhores produtos para os melhores estados, eu estou indo bem, só que eu quero aumentar a cobertura. Aí eu lateralizo trocando público, seria isso? Não, na verdade, assim, se você quer testar outro público, é, É que eu quero dizer, tipo, de campanha, eu lateralizaria o que está indo bem ou o que não está para tentar cobrir outro público? Acho que o que está indo bem, né? é isso aí, é isso aí. É, assim, o que você. É óbvio, você pode testar, às vezes, aquele público está prejudicando, é aí que tá, não tem. Isso aí não tem uma regra exata escrita. A tendência é que, se você pegar a melhor região com o melhor produto, você lateralizar um público, aí você tem o melhor teste de público. Então, o ideal acho que essa é a resposta. Você trocar só uma variável. Se você quer testar público, troque uma variável. Só o público. Porque se você troca público, região e produto, e aí piorou. O que piorou? Foi o público, foi a região ou foi o produto? Então é melhor você pegar aquilo que já está indo bem, de região, produto, lateraliza e testa um outro público. Você mudou uma variável só. Saca? Boa. Faz sentido isso? Tem que ver também se você vai só trocar tudo, você poderia trocar mais coisa, né? Porque aí eu testaria talvez um pouco de copy, um pouco de criativo, ou esse teste de copy criativo aí vai ser dentro dos grupos de recurso, vamos dizer assim. Então, você pode. Se você quiser criar outra campanha para testar criativo, você pode. Você pode fazer. Mas assim, não tem a necessidade. Criativo, você pode testar dentro de uma mesma campanha com outros grupos de recurso. Inclusive, é uma boa prática. Sabe o que eu acabei de falar lá de objeção, de motivador de compra? Então, você pode, por exemplo, Black Friday é um grupo. Aí você tem motivador de compra de praticidade, por exemplo. É um outro grupo. Não vão rodar os mesmos criativos aqui. O público é o mesmo, a região é a mesma, os produtos você pode até utilizar os mesmos, mas o criativo ele é diferente. E você pode trabalhar, é uma boa prática. Motivador 2, motivador 3, motivador 4. É claro que a inteligência ali dentro é como um CBO de Google, de Meta, né? Ele vai ter ali a dinâmica dele, ele vai fazer essas entregas, ele vai priorizar aquilo que está indo melhor. Aí está o ponto. Eu entendi que um grupo de recurso, ele não está indo bem porque ele não está conseguindo gastar, porque ele já criou um padrão de investimento. É como, por isso que eu fiz a analogia com o CBO de Meta. O que você faz? Aí você pega aquele criativo que aparentemente ele tem uma possibilidade e aí você cria uma outra campanha sem aquele primeiro, só com aquele para você dar mais cobertura para ele. Ficou claro? Ficou. Mas que dá para testar no grupo de recurso? A copy, essa da copy é boa, né? Porque aí você vai testar falou dos motivadores de compra. O que mais que dá para testar ali que você acha que faz sentido? Principalmente copy e produto. Todo o restante, eles são variações disso. Eu chamo de oferta ou produto, né? Então você pode testar oferta ou você pode testar produto. São as duas principais variações. Porque todo o resto é a nível de campanha. Lance a nível de campanha, região a nível de campanha, público a nível de campanha. Só esse terceiro que é o que eu falei. Muita gente não sabe. Uma coisa que... Aí é só... Importante. Uma coisa que muita gente, por não saber desse primeiro ponto que eu falei, aí peca no primeiro. Porque aí você pode trocar ideia com alguém e alguém vai te falar, não, mas eu criei uma nova campanha, eu testei público, eu subi 3 ao mesmo tempo. Aí é claro, você está falando do início de uma campanha. No início de uma campanha, você pode testar público. Faz sentido isso? Por quê? Porque você tem 3 públicos lá, ele vai entregar e ele vai criar um padrão. Criou o padrão depois de 10 conversões, acabou. Não faz sentido mais você testar ali dentro. Boa. Fala, Brian. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pergunta, parece meio óbvio, mas às vezes não é. Nenhuma pergunta é óbvia, pode mandar. Ah, maravilha. Duplicar a campanha para testar público. Ela entra no período de aprendizagem de novo. Espero 10 conversões, eu só testo, só faço essa lateralização em campanhas novas. Deixa eu ver se eu Você entendi. entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu ver se eu entendi. Uhum. A sua pergunta é:
eu só vou lateralizar. Não, eu não entendi. Melhor você falar de novo. Isso. Olha só, para teste de público, tem uma campanha que está performando bem e eu tenho uma ideia genial de e se? O e se, né, que pega o gestor pela perna. E se? O Arif. Eu quero testar um público morno ou algo do tipo. Só hipótese. Eu quero testar outro público. Eu duplico a campanha, ela entra em aprendizagem, vai funcionar a troca do público em nível de recurso, ou o ideal seria realmente criar uma campanha do zero, parecida com aquela, para testar só o público. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Não, assim, não faz... Se você duplicar ou se você criar uma nova, vai ter o mesmo efeito pro teste, entendeu? 10 conversões ali, eu espero sair da aprendizagem, ver as 10 conversões ali. É isso aí. Maravilha. É isso aí. Obrigado. Aí ela vai ter esse padrão daquele novo público e você vai ver, pô, performou melhor ou não performou melhor. E assim, ó, vai ter, se você contar isso para todos vocês que estão aqui, se vocês contarem isso para alguém, a primeira objeção que virá para aquele estrategista gestor que estudou ali um pouquinho e já vem com as suas verdades. Cara, eu não tenho as minhas... Às vezes eu coloco alguns conceitos que aí eu tenho que trazer com verdade, né? Mas, cara, tudo eu testo, tudo eu questiono e eu tenho as coisas que eu valido aqui. E essa informação eu cravo porque ela vem de dentro do Google, de gente que lida diretamente com o produto. Então eu tenho essa possibilidade de ter contato com gente assim. Então essa informação eu trago e assim, ela é cravada. Mas vai ter gente que vai chegar e falar, tá, mas isso aí você vai sobrepor. Isso aí vai... Mas você já testou, você já fez um estudo, você já colocou, já fez um estudo, você já viu se realmente encarece? Porque a Pemex pode perguntar para os CS, né? Quem tem aqueles níveis de atendimento que você tem um CS dedicado, nem todo CS é bom. Mas se você pega um CS bom, pergunta para ele se tem sobreposição de público em Pemex. Se ele falar que não, ou se ele ficar coçando a cabeça e não sabe, ele não é tão bom. Mas um dos melhores que eu já peguei, ele chama Bruno, inclusive, ele me explicou isso no detalhe. Pemex ela não sobrepõe, ela compõe canal. Como ela tem 7 do inventário deles, ele tem 7 canais que ele exibe. Se, por exemplo, num leilão tá aparecendo apareceu no shopping, ela vai cobrir no YouTube, por exemplo. A outra cobre no YouTube. Se no outro leilão ela apareceu na pesquisa, a outra cobre no shopping. Então elas fazem elas são complementares e não competem. Então, por que eu tô falando isso? Porque se você falar, vai lateralizar a mesma região, produto, vai ter gente que vai falar, putz, mas isso vai ter sobreposição. E isso é um mito. Guilherme, até mesmo com público quente, a Pemex para público quente, tá aí mais sobreposição. Tá aí mais um ajuste de conceito que eu vou ter que fazer. Sim. Por favor. Você não consegue dar um indicador de remarketing para uma Pemex. Como assim? Vamos supor que você pega lá a lista de cliente. Quando você sobe a lista de cliente, se você faz isso numa geração de demanda, por exemplo, e desativa lá a segmentação otimizada, ela vai segmentar apenas essa lista. Apenas essa lista. Aí é um remarketing, vamos chamar de remarketing puro. A geração de demanda, você não consegue, você não controla isso. Mesmo que você suba a lista, tá aqui o ponto, grava isso. Por isso que é indicador de público-alvo, não é público-alvo. Indicador, você sobe a lista, é o que ela faz, ela vai buscar pessoas, e também não podemos chamar de lookalike, mas aí é muito tecniquez. Você vai indicar o público quente, por isso que é aquela pirâmide. Você indica o público quente, ele vai buscar pessoas baseadas naquele público, mas você não está segmentando. Tá, mas Guilherme, você disse que Pemex faz remarketing. Faz, mas aqui está o pulo do gato. Você indica, ela aprende e traz pessoas para dentro do funil. Ela vai fazer remarketing para essas pessoas que estão no funil. E você não tem controle sobre isso. Isso não é tão simples de entender mesmo logo de cara, mas isso é importantíssimo você pegar. Quando você coloca lá a lista de cliente, ela não está fazendo remarketing para aquela lista. Ela está indicando e você está indicando para ela aprender. Por isso aquela aba que eu mostrei. Quando você vai lá nos insights, ele te mostra o público. Ele te fala, olha, isso aqui é um público que eu encaixei. E você vai ver que em nenhum momento está lá, lista do Brian.
entendeu? Não vai aparecer isso. Vai aparecer o público que ele aprendeu com base na sua lista. E o remarketing, eu faço repetições para didática mesmo. E o remarketing, ele pega as pessoas que entraram no funil. Você não tem controle sobre elas. Sobre essa segmentação. Ficou claro? Muita coisa, só agradeço. Boa. Obrigado mesmo pelo conhecimento. Tamo Aí, junto. ô Gui, uma dúvida, para remarketing puro seria demand generation, então. Aí a PMax, ela até pode fazer o papel, mas ela faz, como tu disse ali, outras etapas também. Que Não, é mais o assim, meio, ó, né? Assim, ó, para ficar mais fácil, a PMax, ela faz remarketing sozinho. Ela faz por ela. Você não tem controle sobre isso. Pelo menos até agora, 17 de julho, 8h40 da noite. Você não tem controle sobre isso. Agora, geração de demanda, você consegue controlar. Você faz o remarketing para aquilo que você quer. Para aquela lista que você quer. Entendeu? Para aquela segmento. Eu quero pegar só pessoas que adicionaram ao carrinho. Ótimo. Então, a geração de demanda, só que aqui mais um parênteses. Grava isso. Vai lá na segmentação otimizada, porque se você pega ela nativa, ela vai ficar com uma expansão de público. Pode fuçar lá que você vai ver. A expansão de público. E aí vai até falar assim, ó. Eu esqueci a frase que fica, mas fica alguma coisa assim. Você permite o Google atingir pessoas que possam ter o mesmo potencial de conversão. E ele vai te induzir a fazer isso, inclusive. Vai estar escrito assim, você tende a ter mais conversões com isso, porque blá, 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 blá. Se você quer só o remarketing, aperta lá na segmentação otimizada. E tira. Boa. Belezinha? Opa. Gente, para mim foi um prazer. Eu tenho um outro compromisso aqui agora, mas, de novo, me chamem no direct, me chamem no WhatsApp. Já deixei aí os presentes. Para mim vai ser um prazer a gente trocar essa ideia. Fechou? Valeu, Gui. Foi um prazer te receber. Valeu, aí. Edu. Pessoal, obrigado aí por ficar até o final. Valeu. Boa noite a todos. Valeu. Tamo junto, gente.